E hoje, o seu comentário é sobre a aprovação de Flávio Dino para o STF. O Senado aprovou ontem, como você já havia antecipado aqui, os 47 votos previstos ele conseguiu, ele alcançou, professor. Ô Flávio, você sabe que essa votação é secreta, né? Sim. E é lastimável que seja secreta. Por quê, professor? Porque eu acho que o princípio da transparência tem que ser o que guia um político, né? Ou o que guia a política. Então eu gostaria muito de saber como votaram os nossos senadores catarinenses. Ah, perfeito. Os três, tanto o Esperidião Amin, quanto o senador Jorge Seife, quanto a Ivete Silveira, disseram ontem que votaram contrários à indicação do Flávio Dino. E eu achei muito legal, gente, porque ontem uma página de política questionável, inclusive chamada Antagonista, ela perguntou para os senadores presentes como eles votariam, ou como eles votaram. Sim. E o placar foi outro. Quer dizer, teve muita gente que disse uma coisa E fez outra. e fez outra. E para ficar bem com o seu eleitor, acabou inventando uma mentirinha sórdida. Então é lamentável que votações dessa natureza ainda sejam secretas no Brasil. Só para você ter uma ideia, Flávio, o placar do antagonista ficou 47-31. Sim. O placar do antagonista seria o contrário. O contrário. 31 pela aprovação, 47 contrários. Quer dizer, seria reprovado. Então eu pergunto, né? Por que ainda se manter esse princípio da falta de transparência, esse princípio de votar no escuro? Não votar no escuro não, porque eles votam sabendo exatamente o que querem. Mas de buscar, através de uma votação secreta, enganar a população. Mas para a população fica um voto no escuro. Fica né? um voto no escuro. E tem muita gente, no próprio MDB, por exemplo, que acredita que a dona Ivete, aqui de Santa Catarina, tenha votado a favor do Dino. E outros exemplos assim se espalham no Brasil. Claro que a gente não vai conseguir comprovar, existe o sigilo do voto, voto resguardado por uma votação secreta, mas para mim é lamentável. Esperávamos a aprovação do Flávio Dino. Ontem a gente trouxe aqui que o placar seria provavelmente esse placar que se deu, 47-31. Lembrando que só o André Mendonça teve rejeição maior. O André Mendonça foi rejeitado por 32 senadores e o Flávio Dino foi rejeitado por 31 senadores. Paulo Gonet passou fácil. O Paulo Gonet venceu por 66-11. Então uma votação bastante expressiva do Gonet, que vai ser o Procurador-Geral da República. Mas o Flávio Dino existia toda uma postura, especialmente da oposição, contrária. A oposição se organizou e fez o que era possível para tentar obstacular a eleição do Flávio Dino. Sim. Mas o Flávio Dino foi lá ontem para a sabatina como jurista e não como político. E eu quero chamar a atenção do ouvinte da Rádio 10 Litoral, porque eu fui assistir os melhores momentos. É claro que não dava para assistir 10 horas de sabatina, né, que já começa errado daí também, porque fizeram uma sabatina mista, perguntando para o Gonet e para o Flávio Dino ao mesmo tempo. É inédito na história da República Brasileira. Exatamente para que você conseguisse nos dar mais tempo, Flávio Dino, e evitar muitas perguntas direcionadas ao Flávio Dino. Então, é um sistema de revezamento, uma pergunta para o Dino, outra pergunta para o Paulo Gonet, uma pergunta para o Dino, outra pergunta para o Paulo Gonet, articulação do Davi Alcolumbre com o governo. E aí o que acontece? Eu quero citar para vocês apenas um debate que eu acho que tem que ser um exemplo para o Brasil, sabe, Flávio? Eu vi ontem o senador Rogério Marinho, que foi ministro do presidente Bolsonaro, do PL, numa argumentação muito democrática, muito dura, muito combativa com o Flávio Dino, mas muito respeitosa. Eu acho que democracia tem muito disso. Ele usou termos pesados com o Flávio Dino, né? Mas ao mesmo tempo que usou termos pesados, esses termos pesados foram feitos dentro de uma fala absolutamente contextualizada e democrática. Então ninguém gritou, ninguém bradou, ninguém botou dedo na cara de ninguém. Foi um debate em altíssimo nível. E acho que às vezes faz falta essa convivência democrática no país. Então parabéns ao senador Rogério Marinho. Não deixou de se posicionar contra, foi absolutamente duro nas palavras, mas não precisou aumentar tom de voz, não precisou fazer vídeo para lacração, não precisou se colocar ali na condição de um espetáculo circense. Fez o que tinha que ser feito, exercendo o papel de cidadão e senador ao qual ele foi escolhido pela população. Foi lá e fez o seu papel.
E o Flávio Dino deixou a política para trás. Ontem quem subiu ali foi um Flávio Dino absolutamente moderado. Então o Flávio Dino que não aumentou tom de voz em momento nenhum, que respondeu todas as perguntas pacientemente, montou um personagem para passar na sabatina e passou na sabatina. Vai ser o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Há de se lamentar, e eu nunca vou deixar de falar isso, me perdoe se eu sou repetitivo, mas há de se questionar muito a forma como é feita a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda é lamentável no Brasil. A indicação é É política. uma indicação política e não deveria ser uma indicação política. Eu acho que por ser um órgão que zela pela Constituição brasileira, ele tinha que ser principiado por questões técnicas, absolutamente técnicas, pela capacidade, pela história dentro do judiciário. Saibam, meus amigos, que o Flávio Dino é o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal, anota aí, a participar dos 3 poderes da República. Já foi membro do Executivo, já foi membro do Legislativo e é membro hoje do Judiciário. Já tinha sido, inclusive, até 2006, membro do Judiciário quando era juiz federal. Então, há quem diga, poxa, ele tem notório conhecimento técnico. Ótimo, mas de 2006 para cá ele é um político. Sim. Foi governador do Maranhão, derrubando a família Sarney, foi senador da República pelo Maranhão, foi deputado pelo Maranhão, mas é uma indicação política e todo mundo sabe disso. Então fica aí esse desagravo, a essa forma que ainda, enfim, acontece no Brasil, mas está aprovado por 47 a 31 Flávio Dino como ministro do Supremo.